Muito bem, minha gente, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Começando o Castor FM número 9, o 8 foi totalmente drogado, quer dizer, totalmente offline. Eu fiz a gravação, né? E joguei nas plataformas sem ter nenhuma live. Aí você vai, não podia assistir. Tudo bem, tá nas plataformas, tá no YouTube, tá no Spotify, YouTube, Spotify em vídeo e nas demais plataformas, quer dizer, plataformas de podcast em áudio. Só para vocês. Eu ainda estou ajustando os últimos detalhes do cortador aqui, fazer o corte, né? Os cortes sensacionais aí de Castor FM. Hoje, excepcionalmente, mais cedo, e na verdade a ideia é essa mesmo, tá? É a partir deste programa ser no máximo, começar no máximo estourando às 8 horas da noite, horário daqui mesmo. Brasília, diretamente de Brasília, Distrito Federal. Sejam todos muito bem-vindos em 4 plataformas simultâneas. Eu estou no youtube.com, estou twitch.tv/Castor e também no TikTok @Castor e no Instagram @Castor. Então, sejam todos muito bem-vindos. Começou mais um Castor FM. Bora! Moleque, pensa que não tem trilha sonora? Tem, né? Tem trilha sonora hoje, trilha sonora regada à inteligência artificial. Coisa boa, né? Pessoal, ó, é o seguinte, hein? Mandem mensagens que eu vou ler. Estou ao vivo, hein? Então, mandem mensagens, interajam aí comigo aí nas lives, que eu estarei respondendo a vocês, para que vocês possam acompanhar os meus trabalhos. Espera aí, que tá muito alto. Muito bem, chegamos a mais uma semana, né? A semana, para mim, vai ser atípica, né? Porque eu vou ficar uma semana out of work. Eu estou fazendo experiência de microférias para ver aqui como é que a coisa funciona, mas eu vou ficar por aqui mesmo, né? No Distrito Federal, né? Para ver, né? Como é que a coisa se comporta, arrumar alguma coisa, arrumar a casa. Às vezes a gente precisa ter esse momento. Velho, vamos viajar. Viajar para onde? Vamos para tal lugar, vamos para isso, para aquilo, né? E aí, ó, que legal, né? O pessoal não estava ouvindo, né? Agora. E assim, gente, a gente está nessa situação aí, que é uma loucura, né? A nossa vida, de a gente precisar tirar um momento para a gente, para arrumar a nossa casa. Esse é um problema. E aí, quando tudo é extremamente corrido, é uma correria sem tamanho. Será que dá tempo? A gente precisa entender o valor que a gente tem do nosso tempo, da nossa disponibilidade de tempo. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas nem sempre isso é possível. E se isso não é possível, então a gente vai ter que fazer escolhas. E fazer escolhas significa o microfone dá um piti. Fazer escolhas significa abdicar de coisas. Acho que é uma loucura isso, né? Da gente ter que deixar de fazer algo, né?
porque o tempo é um só. Nosso tempo é um só. E isso faz com que a gente tenha que ficar aí fazendo escolhas. E aí a gente vai sofrendo, porque a gente acha que a gente deveria ter feito uma coisa e não fez outra. Foi o que aconteceu semana passada, né? Por causa do meu atraso, né? Eu resolvi sair mais cedo no evento, porque eu imaginei que esse evento e daria tempo de fazer a minha live, fazer tudo mais, né? E acabou não dando, né? Hoje está invertido. Eu vou para um evento assim que eu terminar essa live aqui. E, gente, essas coisas, né? A gente faz escolhas, vivemos de escolhas. E a gente precisa fazer essas escolhas para valorizar o nosso tempo. Se a gente não ficar valorizando o tempo da gente, está literalmente lascado. É verdade, a gente está literalmente lascado. Porque a gente vai ficar se sujeitando ao tempo alheio e não ao nosso. Então a gente precisa ter esse negócio. Às vezes, dizer não é sinal de despeito, não. Não é sinal de que você é ruim. É que às vezes você precisa ser bom para você. Ué, qual o problema de ser bom para você? Não é problema nenhum. Eu acho que problema nenhum a gente ser bom para a gente, né? E a gente não pode ficar sacrificando todos os outros, porque não sei o quê, me faz favor isso, faz favor aquilo. Faça por favor. Se você perceber que eu sou uma pessoa muito bonzinha, eu ajudo um monte de gente, mas, tipo, tem coisa que ultrapassa os limites. A gente precisa ter essa noção de limites. Dar os limites e mostrar para os outros os seus limites, tá? Que coisa que, assim, beleza. É aquela história, né? Você tá com... É que nem você ser espetado por uma agulha. Ele vai... Você vai empurrando, chegar um momento, vai chegar no primeiro momento, ele só traz o incômodo. Mas depois, quando vai afundando mais, a dor aumenta. Então a gente precisa ter essa noção aí de mudar essa conotação para que a gente possa, assim, viver melhor. Oxi, né? Então vamos ter essa noção para a gente conseguir ir longe nas nossas concepções, para que a gente possa ser melhores, mais felizes, né? E respeitando os nossos próprios limites e impondo às outras pessoas que respeitem os nossos próprios, sobretudo, os limites do tempo. Você vai ver como vai sobrar mais tempo para você. Muito bem, minha gente, jornada esportiva. Oh, beleza, né? Rapaz, nós estamos chegando às vésperas de setembro, gente. O último quadrimestre do ano, a segunda, terça parte do ano já foi pro Braz. O mês 8, né? 4, 8, 12. Amanhã é dia 31 de agosto, depois de amanhã é dia setembro. Não é? Então, gente, não pense aí de um negócio assim, beleza, a gente vai viver aí as nossas coisas aí, né? Mas assim, a gente precisa estar esperto aí com o projetinho verão, tá? Mas o projeto verão não é um projeto... A gente não pode viver coisa de condicionamento físico apenas para um objetivo de curto prazo. Isso você vai desanimar fácil. Tem que tomar isso como hábito. Eu me desabituei, mas eu pretendo resgatar aí essa situação, porque, mano, tá bravo. A gente fala sobre... A gente tem que falar muito sobre o
coração, né, da gente, a vida da gente. A gente tem que manter a atividade por conta de saúde, não é por conta de bem-estar. Bem-estar ajuda você. Vamos lá. Você ficar, se ver bonito de tudo, né? Coisa boa, né? Você olhar, você sentir uma pontinha de orgulho e dizer assim, olha, eu estou gostoso, né? Não é bom? É bom demais, é bom demais. Não, o pessoal falando que não, vai. Tem. Durante a semana, nós tivemos os jogos da Copa do Brasil, né? E a Copa do Brasil está começando, a primeira partida já trouxe algumas definições interessantes, né? A primeira foi o clássico mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro, mostrando a boa fase do Cruzeiro. Em pleno estádio do Atlético, o Cruzeiro ganhou de 2-0, com um colado espetacular. Tivemos um empate entre Vasco e Botafogo, né? Porque um empate bom acaba sendo bom para o Botafogo, porque vai deixar em casa, né? E Bahia e Fluminense, a Bahia ganhou a primeira partida contra o Fluminense, placar mínimo, né? Está em aberto, né? E o Corinthians, né? O Corinthians ganhou fora de casa do Atlético Paranaense, pelo placar de 1-0. A gente só tem um ponto ali lamentável. Não, no finalzinho do jogo, o torcedor idiota resolveu querer agredir o nosso goleiro Hugo, né? Do Corinthians. E o cara só tá arrumando para ele, né? E pro time dele, né? Tá prejudicando o time dele. Porque aí pode acontecer que nem aconteceu com o Santos no ano passado. Teve agressão a jogador, teve invasão de campo e o time ter que disputar o restante do Campeonato Brasileiro com portões fechados, quer dizer, ficar um bom tempo com portões fechados. Eu acho que é só no final do Brasileiro, mas quando já estava numa situação bem crítica e que é agravada a ponto de ter sido rebaixado. Na verdade, foi o ano retrasado que aconteceu com o Santos, né? Foi em 2023, né? E aí a gente vai ter e aí as próximas partidas, na verdade, não vão ser agora na próxima semana, porque é semana de data FIFA, né? E aí vai ser 11 de setembro a partida 10 e 11 de setembro. 10 de setembro, Corinthians e Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Fluminense e Bahia no Maracanã. E na quinta-feira, Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão. E Botafogo e Vasco no Tapetinho, no Milton Santos. Milton Santos. Falo Milton, não falo Milton, os torcedores do Botafogo vão dar uma piaba na minha cara, né? Olha só que desfeito, né? E assim, tem também as decisões do feminino, né? Que vai ser no próximo. Vai ser amanhã, né? Cruzeiro e Palmeiras no Independência. O Cruzeiro tem a vantagem bem construída no jogo de ida. Ganhou do Palmeiras de 3-1 na Arena, em São Paulo, na Arena Barueri. E o São Paulo e Corinthians. Na verdade, Corinthians e São Paulo amanhã, né? Vai jogar as Bravas, né? E aí vai ser no Canindé, mas o Corinthians já tem uma vantagem de 2-0. Então podem, tanto o Cruzeiro quanto o Corinthians, se perderem por um gol de diferença, ainda se classificam. Só não levaria para o pênalti. São Paulo e Palmeiras só levaria
ter na casa do adversário 2 gols de diferença, ou 3 ou mais para poder encerrar a fatura no tempo normal. Parece que tem um encaminhamento, né, de ser Corinthians e Cruzeiro. Na verdade é Cruzeiro e Corinthians, porque o Cruzeiro tem a melhor campanha, então talvez decida em casa o título do Campeonato Brasileiro Feminino. E isso, é claro, o corintiano tem boas lembranças de Corinthians e Cruzeiro, que foi a decisão do Campeonato Brasileiro de 1998 no masculino, que foi uma partida épica com o título do Corinthians, né? Então, é coisa, né? Agora, Amanda Gutierrez, do Palmeiras, é a artilheira do campeonato. Ninguém vai tirar isso aí dela, não. Não sei se alguém conseguir lá do Cruzeiro, do Corinthians, cair 8 gols de saldo, né? 8 gols de saldo. E assim, gente, neste momento, o Botafogo está ganhando o Red Bull Bragantino, que continua em queda livre, está 3-1. Goiás e Botafogo 2-2, Santa Cruz e América de Natal 0-0, Juventude ganhou do Ceará em Ceará, outro está na descendência do Ceará, Atlético Paranaense joga logo mais, Cruzeiro de São Paulo também joga logo mais, é que o Campeonato Brasileiro máximo. Não vai ter só jogão. Coisa boa, hein? Maravilhoso, né? E assim, não esquecendo, né? Vamos praticar esporte. A gente tem que ficar muito esperto também com a questão de... Como é que é o nome do bichinho? A gente tem que ficar muito esperto com a questão de tempo seco, viu? E no DF, na Distrito Federal, tá muito tempo seco. Tá complicado mesmo, viu? Andar na rua com o tempo seco, seu nariz vira uma olaria de caquinha. Olha essa patologia aí. E aí, gente, fazer esporte, tá? Nossa, deu ruim aqui, peraí. Nossa, peraí. Eu nem vi que tava sem relógio e sem os negócios aqui, ó, que vergonha. Pronto, agora resolvi. 8h24, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM. Castor FM. Quando toca essa música, quando toca essa, significa que nós vamos falar de noticiário, né? E assim, o que abalou essa semana é o primeiro comando do capital. Descobriu-se que as conexões do capital com o crime organizado são muito, mas muito estreitas, né? Fundos exclusivos, o que mais? O que mais que nós tivemos aqui? Fundos exclusivos, fintechs, né? Um monte de coisa aí. E a coisa poderia ter sido matada bem antes, se não fosse uma boataria de um tal deputado aí que falou uma groselha sem tamanho. E, gente, é uma coisa assim que eu considero um absurdo dos absurdos, né? De você usar um assunto sério com mentiras para ganhar capital político, né? E acontecer o que aconteceu, né? Acontecer o que aconteceu aqui, né?
E o que aconteceu aqui é uma coisa assim que eu falo assim, é surpresa de 0 pessoas, o nível baixo dessa gente. E aí a gente fala assim, mas qual é o interesse de tal deputado em querer impedir que a Receita Federal lançasse uma norma que permitisse com que houvesse um controle maior das atividades financeiras de fintechs. Vocês sabem que existe 3 palavrinhas que explicam isso perfeitamente, que é lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro não é só crime organizado que faz isso, tá? Sabe quem costuma fazer lavagem de dinheiro? Pessoas ricas e pessoas que ganham muito dinheiro a rodo. Leiam-se PASTORES. Vocês entenderam? Para ocultar o patrimônio e pagar menos impostos. O expediente é o mesmo, tá? O expediente é o mesmo, né? Então a gente tem que ficar muito atento, porque é uma maneira mesmo, e assim, é o tiro saindo pela culatra. Eu estou gostando muito de ver, porque nós estamos vivendo aí um período assim que o Brasil está dando lição de democracia para o mundo todo. Você viu o que aconteceu nos Estados Unidos essa semana? De o Pato Donald demitir uma diretora do Federal Reserve, que é o Banco Central daqui, de lá da terra do tio Sam. E detalhe, é uma mulher preta. E aí eu fico falando assim, olha, adivinha quem vai entrar no lugar dessa mulher preta? Vai ser certamente um homem branquelo e partidário do Trump. E isso, gente, é a coisa mais abjeta que está havendo hoje na política mundial, e a gente precisa correr atrás disso, tá? A gente precisa se posicionar, não tem jeito. E é um posicionamento que é muito lascado, tá? A gente precisa ter esse entendimento de posicionamento, porque, gente, não é possível você ter um arrobo de autoritarismo tão grande. E assim, o autoritarismo num país que o pessoal fala que é um país livre, terrível. Eu vi um vídeo, é um vídeo antigo, que é a entrevista de um dos especialistas do Instituto de Pesquisas em Ascensão, muita ascensão no Brasil, por causa que acertou assertivamente, né, o Atlas Intel, né? E gente, é uma coisa assim que é maluca, é uma loucura. E ele diz que muito é do ressentimento. Existem 2 perguntas, foram feitas 2 perguntas, né, para os grupos aí, que disseram assim, pergunta, você, nos últimos 10 anos, você melhorou de vida? Aí o pessoal que é do campo progressista falou sim, melhorei de vida nos últimos 10 anos. E o pessoal que é conservador fala assim, não melhorei nos últimos 10 anos. E aí a outra pergunta que foi a mais lascada, você acha justo que quem ganhou de vida, você acha justo que as pessoas, quem melhorou de vida nos últimos 10 anos? Continue tendo melhora de vida? Ele falou, não. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que é dentro desse bojo que bota para lascar mesmo, né? E mostra o nível, o que nós estamos vendo hoje é um nível de ressentimento. As pessoas não estão olhando para o próximo como irmão,
estão vendo como adversários, como inimigos, e isso é uma coisa muito terrível, né? É claro que para alguns tipo de pessoas tem conversa. Não tem, não. Mas para pessoal que tem disposição para o diálogo, a gente tem que conversar. Porque às vezes a pessoa, ela está naquele grupo do neutro e está sendo bombardeado por um monte de coisa, e a gente sempre tem aquele questão de viés de confirmação. E aí, quando mostra uma realidade que é muito mais palatável e verdadeira, a gente acaba tendo aí uma condição, né, de convencer, né, convencer o outro com os fatos. Que às vezes a pessoa fala assim, não, assim, para mim não interessa se algo não foi feito para mim. Gente, a gente está vivendo uma sociedade egoísta. E isso é terrível. É dantesco. É muito ruim para todos nós, para toda a nossa sociedade ter esse tipo de coisa, né? Então, a gente precisa fazer um reaction. A gente precisa reagir a isso. Porque assim, beleza, o mundo é um só, e se o mundo for pro beleléu, vai todo mundo junto. Seja bom, seja ruim. Entendeu? Então, eu acho que você tem que ter uma consciência. Eu acho que vocês, aliás, todos nós, né? Todos nós devemos ter uma consciência de fazer a coisa acontecer. Porque, do contrário, nós estaremos numa condição muito ruim, nós estaremos muito encrencados, meus amigos. E a gente tem que botar as coisas para funcionar, tá? E essa semana ainda teve mais um fato maravilhoso, né? A gente... É claro que também começou também a CPI, né, do INSS também, né? Que é a oportunidade de ouro do pessoal tirar um pouco do foco, né? E ainda tirar um pouco do foco porque tem pautas bombas terríveis do Congresso Nacional, que é essa pauta aí da lei da impunidade. Impunidade. Não tem condições. Não tem condições de aceitar isso, gente. Não tem. Não tem, gente. Não tem a menor condição da gente ficar aceitando os caras fazer o que eles quiserem com o nosso dinheiro, com os nossos direitos. Tudo para eles e nada para a gente, está muito errado. Veja o que acontece aqui no transporte público do Distrito Federal. Mais uma vez, o governador resolveu inaugurar ponte. Quem anda de ônibus, quem precisa de metrô, não precisa de ponte, governador. Precisa de metrô, precisa de ônibus e também de tarifa zero, tá? Tarifa zero. Isso é importante para ter aí essa condição boa. A gente precisa reduzir essa quantidade absurda de carros trafegando no Distrito Federal, até mesmo porque a forma como foi concebido as cidades satélites daqui é um absurdo. São cidades distantes uma das outras, né? Bem distantes. E quem está longe, quem não está no Lago Sul, no Lago Norte, no Sudoeste, que está bem, ou no plano, basta. Ah, mas você mora lá naquele bairro que tem muito cosplay de rico, né? Que é o Águas Claras, né? Tudo bem, eu moro lá, mas às vezes tem vezes que eu olho para o pessoalzinho daqui e eu falo, meu Deus, é terrível isso aí.
né? E assim, dois fatos aqui que aconteceram, né? Mudando um pouquinho de assunto, mas falando também de notícias, né? Inclusive eu compartilhei agora tem uma função nova no Instagram que é você publicar no seu feed publicações de outros. Você republica, né? Você faz o famoso retweet, né? E tem um vídeo do Chavoso da USP que ele simplesmente arregaçou com o vereador que queria lacrar em cima do menino, né? Colocando aquelas coisas abjetas, né? De que banqueiro é crime organizado. O crime organizado está onde? O crime organizado no Brasil, vamos colocar em forma bem altíssima. O crime organizado no Brasil está no sistema financeiro. Pronto? Acabou. E você, vereador, que mereceu realmente levar umas piabas bonitas do Chavoso, primeiro que você está com dias contados porque o TSE está julgando a sua cassação. Por causa da porcaria que você inventou às vésperas da eleição para prefeito no ano passado, contra o Guilherme Boulos, dizendo que o Boulos é do PCC. Está quem é do PCC? O seu financeiro, Faria Lima. Olha que gostoso, né? Estou generalizando? Eu estou um pouco. É assim. É uma coisa que esse povo de sapatênis eu não suporto. Não suporto mesmo. Mas é uma realidade, cara. E aí a gente vê. E aí o Chavoso realmente botou o dedo na ferida. E o cara perdeu a linha. Esse vereador aí, que era presidente da comissão do pancadão, CPI do Pencadão. Não tem o que fazer, rapaz. Eu dou vontade de falar assim. Você não tem o que fazer? Cansou de dar nome de rua? É isso? Aí começou a fazer criaca para poder lacrar e fazer corte nas redes sociais. Mas na verdade tomou uma peia tão grande, que se fosse você, eu não esperava o TSE tirar o seu mandato. Pede renúncia e vai embora e para com essa palhaçada de perseguir os pretos e pobres da periferia. Eu vi um vídeo, porque realmente, esse negócio de lei Oruan, de um monte de coisa, ele mostra uma coisa que é muito terrível. Nós vemos que pretos e pardos do nosso Brasil, indígenas, pessoas LGBT e mulheres estão sendo sistematicamente perseguidos pela extrema-direita brasileira. Sim, está. Está. E quem não... detalhe, né? Pode colocar dentro desse post, o pessoal que segue, que é do espiritismo, que é de religião de matriz africana, entendeu? O pessoal que é progressista mesmo, o pessoal de sindicato. Todo mundo, né? E a grande verdade é que é esse ponto aí, né? De que esse povo, né? Que está perseguindo, o povo na verdade quer manter o seu poder. O poder que na verdade é um poder muito efêmero. Ele é um poder muito efêmero. Se as pessoas tivessem consciência de que esses caras são os chatos do rolê, já teria tirado esse pessoal há muito tempo. E assim, temos oportunidade o ano que vem. A gente tem que manter essa chama acesa. Entendeu? E assim, tem mais, né? Parece que semana que vem começa o julgamento do Bozo. E tem o cara que arregaçou lá os 20 conservadores lá. O Jonas, acho que é Jonas Manuel. O Jones Manuel. O Jonas, acho que é Jonas Manuel, né? E aí o que acontece? Ele falou um negócio que realmente faz sentido.
E é endossado por um podcast que eu assisti, que eu ouvi essa semana, que é o podcast que eu até recomendo, é o Ciência Suja. Né? O podcast Ciência Suja, ele tem uma coisa que é muito... Esse último episódio é o Crime e Castigo, né? Porque os principais responsáveis pelo agravamento da pandemia, os 700 mil mortos, presta atenção, 700 mil mortos da pandemia, não foram responsabilizados. E a gente sabe que o principal culpado disso é o Bozo. O Bozo está sendo julgado pelo STF, mas pela questão do golpe de Estado. Mas por que está sendo julgado pelo golpe de Estado e não está vendo o principal, que é justamente esse genocídio que ele provocou no nosso Brasil, sobretudo no Amazonas? Porque a questão política mexe em interesse. Aconteceu a mesma coisa com o Collor. Não estou querendo defender o Bolsonaro, eu quero que ele seja punido mesmo. Mas eu não quero que ele seja punido só pelo golpe de 8 de janeiro. Ele tem que ser punido pela pandemia também. Nunca mais sair da cadeia e todo mundo, a dona da cloroquina lá, o Pazuello, todo mundo que foi responsável por tudo que aconteceu nessa pandemia, tem que pagar. E eu entro nessa história também. Eu peguei Covid. Eu fiquei desesperado quando eu peguei Covid, porque eu tenho pai septuagenário. Pais septuagenários que tem. Minha mãe é improvente cardíaco, meu pai, certo que ele tem improvente pré-diabetes, tudo mais, tudo isso. E aí a gente ainda tem que esperar esse fim dessa condição, tá? Então, assim, essa semana foi muito divertida. Então, assim, o primeiro comando do capital foi pego numa operação exemplar do Ministério Público da Polícia Federal. E se fosse o governo do Bozo, você acha que haveria essa investigação? Boa pergunta. Muito bem, minha gente, 8 horas e 44 minutos. Horário daqui mesmo. Você está na Castor FM. Castor FM número 9. O 8 não foi ao ar, mas está no podcast. Preste atenção. Está no podcast Castor e seus esquetes. Disponível nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer. Só não está na Claro Música, porque Claro Música eles fecharam, né, a casa. Falaram, vou colocar toda a música que eu quiser, mas o podcast vou colocar meia dúzia. Aí eu falei assim, pode parar, né? Carne de vaca todo mundo quer ver. Não é? Carne de vaca todo mundo quer ver. A gente quer algo mais a pampa, né? Tem mais variedade, né? Desde que não seja aqueles controversos que colocam aquelas opiniões que questionam aquelas opiniões negacionistas. De resto, pode colocar. Eu sou um bom partido para o podcast, né? Eu me considero. Eu acho muito bom. Bom demais. E assim, gente, bora mesmo fazer esse negócio acontecer, tá?
muitos episódios aí de programa, de tudo mais, né? Eu acho... eu estou produzindo muita coisa, né? E, na verdade, a ideia é produzir mais, mas eu preciso usar de ferramentas sérias. Eu estou usando a inteligência artificial para poder buscar formas de ampliar a divulgação, ampliar mídias, cortes e tudo mais. Então, fazendo um trabalhão, né? Porque não tá legal o sistema que eu queria ali para os códigos, né? Mas assim, gente, o importante é a gente estar produzindo cada vez mais coisas. Conteúdos relevantes de qualidade. A gente precisa falar de opinião, mas não é aquela opinião aquela opinião groselha, né? Porque o pessoal coloca aquelas opiniões polêmicas. Você não pode comer banana. Você não pode fazer tal coisa. Não sei o que faz mal, não sei o que faz bem. Não. A gente precisa ter base científica para as coisas, né? É difícil ter base científica para as coisas que a gente está fazendo. Difícil mesmo. Bora a gente fazer as coisas funcionarem adequadamente. Entendeu? E também não deixem de curtir aí, né? O podcast, né? Quer dizer, podcast, né? Podcast não, a live, né? A live do DJ Castor, este que nos fala, tocando aí, há vários dias no ar aí, transmitindo músicas, set de mensagem, né? Na Twitch e na Mixcloud, na plataforma Mixcloud, transmitindo ao vivo de forma ininterrupta e assistam. E ouçam, sei lá, façam o que vocês quiserem, né? Mas acompanhem, né? Não sufoquem o artista, né? Não sufoquem o artista, porque a gente sabe que, menino do céu, é duro você fazer uns trampos, né? Uns trabalhos, né? A gente precisa fazer isso aí, tá? E assim, gente, vamos... o que mais que eu tenho para dizer? É só isso, né? Sobre essa coisa de produção, né? Estou melhorando um algoritmo, vai ser muito legal, né? E a ideia é essa. 8h49, horário daqui mesmo. Gente, você se lembra que semana passada eu falei do Lil Nas X? Segunda-feira soltaram ele da cadeia, né? Não sei que pé que ele ficou ali, mas eu fico preocupado com esse artista. Eu já comentei, cansei de comentar, se vocês quiserem ver lá, assistam o episódio número 8, que está nas plataformas, não está ao vivo. E aí assistam, para poder ver, né? Como é que eles de fazer, né? E assim, a gente fala que classe artística a gente precisa estar muito junto, né? Eu acho que assim, ser fã dos nossos colegas, dos nossos amigos é sensacional. Essa semana eu fui testemunha de um momento histórico da carreira de um garoto que eu admiro desde muito tempo e finalmente consegui encontrar esse garoto pessoalmente, conhecer pessoalmente. Muito gente boa, sensacional ele, que é o Dornelli. Dornelli. Eu falei para você semana passada, ô seu Dornelles, ele veio aqui no Distrito Federal na quinta-feira, se apresentou no... É calorada, né? É uma confraternização que tem lá dos jovens lá da UNB, e eu fui meio de penetra lá, porque eu não sou estudante da UNB. Mas talvez eu fui lá para conhecer, quem sabe, um futuro lugar que eu ia estudar, num mestrado, ó.
Rapaz, uma pós-graduação, mestrado, é um sonho para mim que eu espero realizar, mas eu preciso ter certificação de inglês, espanhol, francês, os caralho 4 para poder falar francês. Para poder habilitar aí e fazer uma tese bonita, né? Para poder fazer aí o mestrado, né? Acho que é um nível de conhecimento que é uma elite, né? Até o meu chefe vai fazer a banca de mestrado dia 19, ó. A gente fala assim, rapaz. Fala, pessoal, estudem, tá? Mas não sei o que, cancelar os pacientes, viu? Estuda, porque se você estudar, você vai longe. E aí, nessa apresentação, ele botou pra lascar, a gente falou tudo e mais um pouco, né? Foi sensacional ali, fiz um cumprimento. Na verdade, é só uma coisa tranquila. Eu sou aquele cara que eu gosto de ser testemunha ocular, e não testemunha cinematográfica, por assim dizer. Porque eu vejo que o pessoal vai no show e pega aqui o telefone aqui e fica blá, blá. Não! Vamos curtir o show, pô! Vamos curtir o show, vamos ver nós mesmos. Eu não quero mostrar para os outros que eu estou vendo, eu estou vendo. Se a pessoa quiser ver, que ela vá. É claro! Gente, é uma coisa assim tão simples. É lógico que não é possível estar em todos os lugares. Isso eu concordo. Por isso que eu sou muito a favor de shows populares, show na faixa, show de tudo quanto é jeito. Porque isso vai fazer com que a gente possa ter mais acesso à cultura. Cultura é um direito, tá? Assim como moradia é um direito, comida é um direito, tudo isso são direitos. Ir e vir são direitos, tá? Então a gente tem que ter essa noção, cara. Beleza, eu tive que voltar de Uber, né? Porque no dia seguinte eu tinha umas coisas, eu tinha compromisso de trabalho urgente, né? Acabei chegando atrasado. Parabéns pra mim, né? Essa falta de vitalina tá me pegando de um jeito que eu falo assim, meu Deus do céu. Mas seguindo aqui, né? O que aconteceu? Teve polêmica com o Dornelis? Teve, né? Um cara que está matriculado na universidade, que já foi processado por professor porque fica falando. Viu? Se você não veio para uma faculdade para estudar, sai da faculdade e sai de lugar para alguém que queira estudar, que queira aprender um ofício, uma profissão. Não fica com essa palhaçada de doutrinação. Doutrinação é meu barro da mão, né? Desculpe o francês, mas eu tenho que falar uma coisa dessa, eu fico indignado com essas coisas. Cara, se você quiser viver no mundo da ignorância, você pode estar no mundo da ignorância à vontade. Só não envolve os outros nas suas besteiras. E aí começou a falar um monte de groselha, falar que o negócio da UNB é um ano da competição. Gente, eu olho pro jovem. O jovem é aquela pessoa que quer realmente romper com o paradigma. E a gente tem que deixar as crianças brincar. A gente tem que deixar as meninas e os meninos brincarem, explorarem as coisas. Porque essas pessoas vão ser as pessoas que vão criar coisas no futuro, que vão pavimentar um futuro. E vem o cara com uma coisa babaca dessa de querer fazer vídeo para poder hostilizar, fazer as coisas contra o Dornelis ou qualquer que seja. Não concordo. Não concordo. Eu vejo que o pessoal fica... Eu vejo que é aquela história, né? Eu quero fazer as coisas que eu quero. Que nem um policial, né? Tem um vídeo aí de um policial ali que lançou uma lei que não tem nada a ver com o que ele estava fazendo. Que ele queria abordar, porque queria abordar um preto, porque ele não sabia que esse preto era advogado. E ele estava filmando tudo. Isso foi aonde? No Tucanistão, quer dizer, São Paulo, né?
na terra do fascismo, né? E aí eu venho o povo da Faria Lima, tudo sabe, ai, o fascismo pode ganhar no turno, pelo amor de Deus. Beleza, você quer entregar a chave do galinheiro para as raposas, vocês podem entregar. Mas essa culpa eu não carrego. Foi isso que eu pensei quando eu apertei 13, vai. Eu tenho crítica ao PT? Tenho umas críticas pessoais. Não adianta, pegou as coisas de reformismo, não adianta. Nós temos que continuar. Não é você ir para o governo, é você ir para o governo e manter na base. Foi essa a grande falha do governo dos governos petistas na década de 2010 e 2000. Entendeu? Não pode. A gente tem que ter essa noção. Entendeu? São 8 horas e 57 minutos. Já era para estar caminho, mas acho que eu vou pegar um Uber. Lândia. Vai, Sir. É isso aí, você está na Castor FM. Posso falar meu prefixo? Não tenho prefixo, eu não sou rádio comercial. ZYB897, Rádio Castor FM, frequência modulada em 110,3. Não tem nem 110, é até 108, tá? Ou seja, essa rádio não pega lugar nenhum. Ai. Beleza. Bem, gente, agora vamos chegar ao final, né, da live. Eu não aquela história, né? Eu não gosto de ficar muito tempo na live e assim, eu esgotei boa parte dos assuntos, né? E falei algumas coisas da semana e coisa e tal. É assim, eu estava conversando com uma pessoa que estava mal, tá mal pra caramba, né? E ficou doente, né? E eu estava conversando com ela e eu falei assim, cara, você tem que se cuidar, só que existem coisas que às vezes não dá para você ficar insistindo. A gente fica burro em ponto de faca. Eu fiquei aflito por causa de uma pessoa amiga que eu fiquei de encontrar com ela na semana passada e não encontrei, acabei não encontrando e sumiu e aí eu fui só quase 2 semanas depois é que ela veio mandar mensagem explicando, né, o que aconteceu. E aí sabe quando você fica naquela aflição? E eu falo assim, cara, a gente tem situações que assim, você vai ter que curar as suas feridas e mudar. Mudar de áreas, mudar de lugar, mudar de vida, mudar de estilo de vida, buscar algo para você. Se aquela alternativa não está mais lhe dando resultado, corra atrás de outra. Isso é algo que a gente deveria ter em nós o tempo todo, mas não temos. Não temos porque nos habituamos. E o hábito, ele gera uma bolha de conforto, uma zona de conforto. E aí essa zona de conforto, ela acaba sendo uma bolha. Das duas, uma. Ou essa bolha te sufoca, ou essa bolha estoura. E quando estoura, meu, quando estoura, você se vê perdido, sem chão, sem condições de continuar a sua vida. E nesses momentos críticos que vem as loucuras, né? Eu
vou atentar contra mim mesmo. Eu vou cometer uma loucura. Eu vou me entregar a um vício. Eu vou aceitar uma pessoa que me machuca o tempo todo. Essa semana foi oficializado efetivamente o nome da Lei Maria da Penha. Não era o nome oficial, agora é. E falar sobre assédio e violência contra a mulher é uma coisa assim que assim, eu não sou mulher para poder dizer sobre a violência da mulher, porque não é efetivamente o meu lugar de fala, de tentar explicar isso, porque não tem como a gente explicar uma agressão tão grande, tão terrível, que se faz contra a mulher pelo fato de ser mulher. Mas muitas vezes as pessoas se veem sem alternativa e acabam ficando mesmo sofrendo. Isso é tudo, para tudo. Seja emprego, relacionamento, modo de vida, estilo de vida, lugar onde vive, tudo faz com que você, meu querido amigo, minha querida amiga, mi querida amiga, não sei se o pronome neutro foi correto, segue mais. Você precisa entender que se algo está te sufocando, você precisa tomar uma atitude. Enfrenta, foge, muda, não importa. Faça. Porque isso é que vai fazer com que você vá se libertar dessa situação. A gente tem que buscar as nossas libertações, as nossas prisões. E nós não sabemos que estamos presos a algumas coisas. Só a gente acaba tendo essa noção quando vemos que estamos sofrendo. Muito bem, gente. 9h03, horário daqui mesmo, do quadradinho. Bem, gente, chegamos ao final de mais um Castor FM, edição número 9, né? Desde já eu agradeço aí a participação, a vista de todo mundo, né? Você chegou justo agora, menino? Ô, Rodrigo, você chegou agora eu estou terminando a minha live. Mas não tem problema, você pode... O Reels vai ficar de pé e você vai poder assistir e ver, né, esse programa na íntegra, né? Eu sempre costumo deixar a live aberta, né? Como Reel, né? Como vídeo, e vai ficar no meu perfil, e aí é lógico a versão mais aprimorada, as coisas mais, a edição mais corretinha, mais certinha, vai estar no... esqueci o nome do bichinho? Vai estar nas mídias sociais, né? E também no podcast Castor e seus esquemas, tá? Então, deixa eu ir correndo aqui, porque senão eu vou perder algum show, alguma coisa assim. Eu não vou ficar muito tempo não, porque eu estou morrendo de dor de cabeça. Então, minha gente, um beijo no coração de vocês. Cuidem-se. E até sábado que vem, com mais um Castor FM. Um beijo! Acabou. Acabou! É tetra, é tetra.